et placuere tibi, placeat devotio nostra, rex bone rex clemens, cui bona cuncta placent. Gloria laus et honor divisit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsitus sana pium. Gloria laus et honor divisit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsitus sana Itinerário da Mente para Deus, pelo Dr. Seráfico São Boaventura. Tradução e notas de Jerônimo Yerkovic e Luiz Alberto de Boni. Prefácio de Alessandro Gisalberti. Editora Vozes, Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos e farão diferença, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível contribuir pelo Seja Membro. Clicando no botão Seja Membro, aparecerão as possibilidades. As mensalidades começam a R$ 1,99 ao mês e têm diversos valores, podem ser canceladas a qualquer momento. Há diversos benefícios relacionados a elas, então dê uma olhada, intere-se e, havendo dúvida, pergunte, seja nos comentários ou via e-mail. Também peço para que conheçam a lista de desejos da Amazon. Graças ao Felipe, nós ouvimos agora este livro. Muito obrigada, meu amigo, mais uma vez. Isto para mostrar que, comprando um livro, ele será lido aqui no canal, como fazemos agora pela segunda vez com este livro de peso enorme. Não é mesmo? Então faça parte deste canal, deste trabalho que aqui acontece. Intere-se e nos ajude. Muito obrigada pela presença. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso gera muita diferença em termos de engajamento. E eu peço também para que, por favor, orem por mim. Roguem por mim a Deus nosso Senhor. Muito obrigada pela presença. Seguimos para a nossa terceira meditação. A contemplação de Deus por meio de sua imagem impressa nas potências da alma. Os 2 primeiros degraus percorridos até agora nos guiaram a Deus pelos seus vestígios, através dos quais ele brilha em todas as criaturas, e nos fizeram reentrar em nós mesmos, isto é, na nossa alma, onde reluz a imagem de Deus. Penetrando, pois, agora em nós mesmos neste terceiro degrau, e como que abandonando o mundo sensível, que é como o adro externo do lugar ao qual temos que chegar, devemos esforçar-nos por ver a Deus como num espelho, no seu templo, isto é, na parte anterior do tabernáculo. Aqui a luz da verdade brilha à maneira de candelabro perante nossa alma, na qual resplandece a imagem da Beatíssima Trindade. Entra, pois, ó homem, em ti mesmo, e observa com que ardor tua alma se ama a si próprio. Ora, ela não poderia amar-se se não se conhecesse. Nem poderia conhecer-se se não tivesse lembrança de si mesma.
porque nossa inteligência não aprende senão aquelas coisas que a memória torna presentes. Vê, portanto, não com os olhos da carne, mas com os olhos da razão, como nossa alma possui 3 potências. Considera as atividades e as relações mútuas destas 3 potências e poderás ver a Deus em ti mesmo como na sua imagem. Isto significa ver a Deus por um espelho e escuramente. A atividade da memória consiste em reter e representar não só as coisas presentes, corpóreas e temporais, mas também as contingentes, simples e sempiternas. Retém as coisas passadas com a lembrança, as presentes com a visão, as futuras com a previsão. Retém as coisas simples, tais como os princípios das quantidades contínuas e numéricas, o ponto, um instante, a unidade, sem o que seria impossível recordar ou pensar aquelas coisas que delas decorrem. Retém também os princípios e os axiomas das ciências como eternos e para sempre, porque enquanto tiver uso da razão, jamais pode esquecê-los, e se lhes propusermos, não poderá jamais deixar de aprová-los e dar-lhes o seu assentimento. E isso não como se ela começasse a compreender verdades novas, mas como se reconhecesse verdades que lhe são inatas e familiares. Para nos convencermos, basta propormos a alguém este princípio. Qualquer coisa ou é afirmada ou é negada. Ou ainda este outro. O todo é maior que sua parte. Ou qualquer outro princípio que a razão admita sem poder contradizê-lo. Retendo atualmente todas as coisas temporais, passadas, presentes e futuras, a memória nos oferece a imagem da eternidade, cujo presente indivisível estende-se a todos os tempos. Retendo as coisas simples, mostra que estas ideias não lhe vêm somente das imagens exteriores, mas também de um princípio superior, e que ela tem em si mesmo noções que não podem derivar dos sentidos ou das imagens sensíveis. Retendo os princípios e os axiomas das ciências, faz-nos ver que a memória traz em si mesma uma luz imutável, sempre presente, na qual conserva a lembrança das verdades que nunca mudam. As atividades da memória provam, portanto, que a alma é a imagem e semelhança de Deus. Pela sua memória, a alma está de tal modo presente a si mesma, e Deus lhe está igualmente tão presente, que em ato o conhece e é potencialmente capaz dele e de ser dele participante. A atividade da inteligência consiste em compreender os termos, as proposições e as conclusões. Em primeiro lugar, a inteligência entende o significado de um termo quando, por meio de uma definição, compreende o que esta coisa é. Toda definição, porém, faz-se por meio de termos gerais, os quais, por sua vez, definem-se por meios mais gerais, até chegarmos às noções supremas e totalmente gerais, sem cujo conhecimento não podemos dar a definição de um termo inferior. Se, pois, ignoramos o que é o ser em si, é impossível definir perfeitamente uma substância específica. Se, pois, ignoramos o que é o ser em si, é impossível definir perfeitamente uma substância específica. E para conhecer bem o ser em si, é preciso conhecer suas propriedades, isto é, a unidade, a verdade e a bondade. Ora, o ser pode conceber-se como completo ou incompleto, como perfeito ou imperfeito, como ser em potência ou em ato, como ser sob um certo aspecto ou como ser absoluto, ou como ser parcial ou total, como ser passageiro ou permanente, como ser condicionado ou incondicionado, como ser misturado de não ser ou como ser puro, como ser dependente ou absoluto, como ser posterior ou anterior, como ser variável ou imutável, como ser simples ou composto. Aquilo que é negativo e defeituoso não pode ser conhecido senão por meio do que é positivo. Por isso, nossa inteligência nunca poderá definir adequadamente um ser criado,
se antes não tiver a ideia de um ser puríssimo, atualíssimo, completíssimo e absoluto. A nossa inteligência nunca poderá definir adequadamente um ser criado, uma criatura, se antes não tiver a ideia de um ser puríssimo, atualíssimo, completíssimo e absoluto. Este é o ser por essência e eterno, no qual se acham na sua pureza as razões de todas as criaturas. Como efetivamente nossa inteligência poderia saber que um ser é defeituoso e incompleto se não tivesse a ideia de um ser absolutamente perfeito? E o mesmo se diga das outras condições do ser. Em segundo lugar, a nossa inteligência compreende realmente uma proposição quando sabe com certeza que ela é verdadeira. E saber isso é saber verdadeiramente, porque se tem certeza de não se enganar. Com efeito, a inteligência sabe que uma proposição é verdadeira quando não pode ser de outra maneira, e que, por conseguinte, é uma verdade imutável. Mas, como o nosso espírito está sujeito à mutação, não poderia haver a verdade de maneira imutável sem o socorro de uma luz invariável, a qual não pode ser uma criatura mutável. Se ele conhece a verdade, conhece-a, pois, naquela luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo, a qual é a verdadeira luz e o Verbo que no princípio estava em Deus. A inteligência finalmente só então percebe verdadeiramente o significado de uma conclusão quando vê que esta conclusão segue necessariamente das premissas. E vê isso não só nas verdades necessárias, mas também nas contingentes, como neste exemplo. O homem corre, logo se move. Esta relação necessária entre as premissas e a inferência é percebida por nossa inteligência, não apenas nos seres reais, mas também nos possíveis. É sempre verdadeira, por exemplo, a conclusão: o homem corre e logo se move, quer o homem exista, quer não exista. A necessidade de uma conclusão não deriva, por conseguinte, da existência material da coisa, porque ela é contingente, nem da sua existência na nossa alma, porque, se não existisse na realidade, seria apenas uma ficção. Tal necessidade deriva, pois, dos arquétipos na arte divina, de acordo com os quais as coisas possuem aptidão em relações mútuas, segundo as representações daquela arte eterna. Todo espírito, pois, que raciocina, diz Santo Agostinho no seu tratado sobre a verdadeira religião, todo espírito, pois, que raciocina, toma a luz daquela verdade eterna, e é a ela que se esforça por chegar. A conclusão evidente do que se disse é que nossa inteligência está unida à verdade eterna, porque sem o socorro da sua luz, nada podemos conhecer com certeza. Tu, então, podes contemplar por ti mesmo esta verdade que te ensina, se as paixões e as imagens terrestres não tu impedirem, interpondo-se como uma nuvem entre ti e o raio da verdade. A atividade de vontade se funda na deliberação, no juízo e no desejo. A deliberação consiste em procurar ver se é melhor esta ou aquela coisa. Ora, o melhor não pode ser assim chamado se não se aproximar do ótimo. E esta aproximação é tanto maior ou menor, quanto mais ou menos perfeita for a semelhança. Portanto, para saber se uma coisa é melhor que a outra, é necessário conhecer seu grau de semelhança com o bem supremo. Mas é impossível conhecer este grau de semelhança se o bem supremo for desconhecido. Eu não posso saber se determinado indivíduo se parece com Pedro se não conhecer a Pedro. Aquele, pois, que delibera, tem necessariamente impresso no seu espírito o conhecimento do sumo bem. Para que seja o juízo emitido sobre as coisas que são objeto de deliberação, é preciso uma lei. Ora, esta lei não produz a certeza, a não ser quando estamos seguros de sua retidão e de que ela está acima de todo o nosso juízo. Nossa mente, porém, emite juízos sobre si mesma. Não podendo, pois, emitir juízo sobre a lei que serve de regra aos seus juízos, segue-se disso que esta lei é superior à nossa mente e que nós julgamos unicamente
pela sua presença em nós mesmos. Mas nada é superior à nossa mente, senão aquele que a formou. Por conseguinte, nossa faculdade deliberativa chega a atingir as leis divinas se de seu ato faz uma análise completa. Por fim, o desejo tem por objeto principal aquilo que mais nos atrai. Ora, o que mais nos atrai é aquilo que mais amamos, e o principal objeto do amor é a felicidade. Mas a felicidade não se encontra senão no sumo bem e nosso fim último. Assim, em todos os seus desejos, o homem tende para o soberano bem, ou para aquilo que até ele conduz, ou mesmo para o que possui alguma semelhança com o sumo bem. Tanta é a atração do sumo bem que a criatura nada pode amar sem desejá-lo. Só se engana e cai no erro quando toma a imagem e uma vã imaginação pela realidade. Vê, pois, como a alma está próxima de Deus. Vê como a memória nos conduz à eternidade, à inteligência, à verdade, à vontade, à bondade soberana, de acordo com as suas respectivas operações. A ordem, a origem e a mútua relação destas três faculdades nos conduzem até a própria Santíssima Trindade. Efetivamente, da memória nasce a inteligência, que é como sua filha, porque entendemos só quando a imagem do objeto conservado pela memória se reflete na inteligência. Esta imagem torna-se então um verbo. Da memória e da inteligência é expirado o amor como nexo que unifica as duas. Essas três coisas, a mente que gera, o verbo e o amor, existem na alma como memória, inteligência e vontade, as quais são consubstanciais, coexistentes, coiguais e se compenetram mutuamente. Se, portanto, Deus é perfeito espírito, tem então uma memória, uma inteligência e uma vontade, as quais necessariamente se distinguem, porque uma procede da outra. Distinguem-se, porém, não essencialmente, nem acidentalmente, mas pessoalmente. Na pessoa, Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, quando nossa alma se considera a si mesma, eleva-se destarte como por meio de um espelho à contemplação da Santíssima Trindade, o Pai, o Verbo e o Amor, três pessoas coeternas, coiguais e consubstanciais, existentes uma na outra sem se confundirem, e, no entanto, todas as três não são, senão um só Deus. Nesta contemplação da Santíssima Trindade, a alma, mediante as suas três faculdades, que a tornam imagem de Deus, é ajudada pelas luzes das ciências que a aperfeiçoam, a informam e representam a Santíssima Trindade de três maneiras. Toda filosofia, com efeito, é natural, racional e moral. A primeira trata da causa do ser, a natural, e nos conduz ao poder do Pai. A segunda, da razão do inteligir, a racional, e nos leva à sabedoria do Verbo. A terceira, moral, da ordem de viver, e nos conduz à bondade do Espírito Santo. A filosofia natural, por sua vez, divide-se em metafísica, matemática e física. A metafísica ocupa-se da essência das coisas, a matemática dos números e das figuras, a física das substâncias, forças e energias. Destarte, a primeira nos conduz ao primeiro princípio, o Pai. A segunda, à sua imagem, o Filho. A terceira, ao dom do Pai e do Filho, o Espírito Santo. A filosofia racional, ao invés, divide-se em gramática, que nos torna capazes de transmitir ideias, lógica, que nos torna perspicazes para a argumentação, e retórica, que nos ensina a persuadir e a comover. Essas três ramificações da filosofia racional também insinuam o mistério da Santíssima Trindade. A filosofia moral, finalmente, divide-se em individual, familiar e política. A primeira, individual, insinua a inascibilidade do primeiro princípio, o Pai. A segunda, familiar, a relação familiar do Filho.
A terceira, política, a liberalidade do Espírito Santo. Todas estas ciências possuem os seus princípios certos e infalíveis, como luzes e raios que descem da lei eterna à nossa alma. Assim ela, iluminada e penetrada de tanto esplendor, pode por si mesma, se não for cega, elevar-se à contemplação da luz eterna. A irradiação e a consideração desta luz enchem de admiração os sábios, mas pelo contrário confundem os insensatos que rejeitam a fé, sem a qual nada podem compreender. Verifica-se destarte a palavra do profeta: do alto dos montes eternos, tu, ó Deus, enviaste uma luz admirável, e a perturbação se apoderou do coração dos insensatos.